Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aí em um dos últimos vestibulares desse ano. Vamos falar hoje sobre a redação da prova da Unesp, tá? Quais são os tópicos que podem nos ajudar a fazer uma boa prova de redação, beleza? Vamos começar aí pelo básico, né? Eu acho que eu não vou me deter muito nesse básico, porque o que eu vou falar agora nesse primeiro slide vocês já viram ao longo do ano, vocês podem observar em qualquer site essas informações. Mas vamos lá, só para ficar tudo tintim por tintim aqui, tá? A redação da Unesp vale 28 pontos, que é uma parte considerável da prova. Você vai ter que fazer o seu texto no modelo dissertativo argumentativo, ou seja, você vai defender um ponto de vista, assim como você fez no Enem, assim como você fez na FUVEST, beleza? Você vai seguir aquela estrutura clássica de introdução, desenvolvimento e conclusão. A proposta de intervenção aqui não é exigida, antes que surja essa dúvida, não é exigida a proposta de intervenção. É sempre interessante você misturar o seu repertório individual junto com as ideias da coletânea e a linguagem, obviamente, é uma linguagem formal, norma padrão, tá? Mas isso é o básico. Eu quero falar para vocês o que vai além do básico, aquilo que pode ser diferencial na sua prova, tudo certo? E para chegar nesse ponto, eu preciso falar de uma primeira característica muito específica da Unesp, né? Que é o quê? Temas polêmicos, ou seja, são temas que exigem que o aluno se posicione. Todo texto dissertativo e argumentativo exige que o aluno se exponha, que o aluno se coloque dentro de uma determinada posição. Só que no caso da VUNESP, no caso da prova da Unesp, isso é mais latente ainda, isso fica muito mais claro. Por quê? Vou mostrar a vocês a razão, observando aqui as propostas dos últimos anos. Nos últimos anos, nós tivemos as seguintes propostas de redação. Em 2017, a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira. Em 2018, o voto deveria ser facultativo no Brasil. Em 2019, compro, logo existo. Em 2020, o carro será o novo cigarro? Vamos observar um padrão aqui. Todas essas frases que compõem a proposta formal, todas elas estão em formas interrogativas, né? A gente percebe que cada uma delas se baseia em uma pergunta a ser realizada e descrita por você, candidato, tudo bem? Por que fica então mais evidente a questão da prova da Unesp ser polêmica, exigir um posicionamento claro do aluno? Se você observar, você vai perceber que todas essas perguntas tem uma resposta pronta, é sim ou é não, tudo bem? Sim, o carro será o novo cigarro, ou não, o carro não será o novo cigarro. Sim, o voto deve ser facultativo no Brasil, ou não, o voto não deve ser facultativo no Brasil. Isso, por um lado, é muito bom pra gente, por quê? Porque, de certa forma, a sua tese já está pronta, né? A sua tese, então, sempre vai girar em torno da resposta para a pergunta que está sendo feita na proposta, tudo bem? Entretanto, não é só isso que a gente tem que perceber. É importante observar que a resposta para a sua pergunta vai estar sempre dentro da coletânea. Como assim? Vamos fazer um exame mais profundo dessas propostas para pensar numa maneira de abordar a temática da redação de você, tá? Vou pegar aqui o caso da prova de 2020, que girava em torno dessa questão. O carro será o novo cigarro? Ora, a coletânea era executada da seguinte forma. O texto 1 era o manifesto do futurismo, você deve ter estudado isso nas aulas de literatura, você viu o que esse grupo da vanguarda europeia pregava em seus postulados teóricos, e aqui era um trecho que relacionava a ideia do carro com a ideia do progresso, a ideia do carro com a ideia da beleza, ok? O texto 2 era um pequeno poema do Carlos Drummond de Andrade, que tinha como uma frase temática dele o seguinte: a vida parou ou foi o automóvel? Havendo uma mescla aí entre a figura do automóvel e a própria figura humana, certo? Na sequência, a gente tinha um cartoon do André Dahmer que mostrava
na parte superior do quadrinho, os carros invadindo as ruas, né? E na parte de baixo do quadrinho, as pessoas sendo relegadas ao subterrâneo, ao espaço do metrô. E o texto 4 traz aí uma citação do Jaime Lerner, arquiteto, ex-prefeito de Curitiba, que dizia que o carro seria o cigarro do futuro. O que ele pretendeu com essa frase? Ele quis mostrar que, assim como o cigarro, que antigamente era um elemento de requinte, de glamour, e que com o tempo foi perdendo seu prestígio, o mesmo vai acontecer com o carro. O carro, que até os dias atuais ainda é um elemento de cobiça, um elemento de status, segundo Jaime Lerner, futuramente seria algo não recomendado ou não tão querido pelas pessoas como foi outrora. Tudo bem? Se você observa o conjunto desses textos da coletânea, você vê que a banca está te dando uma indicação de concordar com essa perspectiva, né? Pensando dessa maneira, seria muito legal, ou foi muito legal para o candidato naquele ano, compor um texto mostrando, por exemplo, os prejuízos causados pelos carros, como o sedentarismo, mortes no trânsito, as doenças respiratórias, falar da falta de medidas alternativas para a mobilidade urbana, principalmente nas grandes cidades. E, finalmente, seria interessante para o candidato concluir que sim, que o carro será o cigarro do futuro, desde que haja investimentos no transporte sustentável. Certo? O candidato pode até ir por um caminho de dizer que, sem os investimentos necessários, o carro não será o cigarro do futuro. Mas a gente percebe então que, pelo caminho A ou pelo caminho B, a conclusão será compatível com a estrutura dos textos que foram aparentes aí na coletânea. Certo? Então a dica que serve aí para a prova da Unesp é pensar que na redação você tem meio que dois caminhos para seguir, porque afinal de contas a sua proposta tem vindo ao candidato em forma de pergunta, tá? E a outra dica é pensar que a coletânea provavelmente indicará o caminho que a banca espera para o aluno executar a redação. Tudo bem? Nos últimos anos, as redações da Unesp têm seguido essa tendência, mas eu quero chamar a atenção para a prova de 2018, que foi um pouco diferente. Em 2018, a proposta era: o voto deveria ser facultativo no Brasil? Nesse ano, a coletânea era composta por dois textos. Um fazendo a defesa de que sim, o voto deveria ser facultativo, e o outro texto dizendo que não, o voto não deveria ser facultativo no Brasil. É um caso em que você deve ficar atento. Nessa situação, eu acho que é melhor você, em primeiro lugar, pensar em qual dessas posições eu mais acredito. E depois, em qual dessas situações eu tenho mais argumento, mais conhecimento para fazer a minha defesa de tese. Tudo bem? Então, basicamente, eu acho que para 2021 a tendência não vai ser muito diferente dessa. Ou uma pergunta que já vem com a resposta pronta pela coletânea, ou uma situação em que você vai ter dois caminhos bem ambíguos, bem distantes, e você vai ter que fazer a escolha, tá? Mas se lembre, é tudo uma questão de fazer uma boa leitura da coletânea, é uma questão de você reunir as referências que você ao longo do ano acumulou e ir para a prova com confiança. Tenho certeza que o resultado será muito positivo, tudo bem? Portanto, boa sorte, boa prova e até mais!